Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje a gente vai bater um papo aqui com ele, Emerson Albuquerque, que é farmacêutico, bioquímico e empreendedor também, né, Emerson? Boa noite, Sim, Emerson. Boa noite. Eu queria agradecer o convite aqui do Caio, né? A gente fica lisonjeado aqui de estar participando do teu programa. Eu que fico feliz de ter aceitado o convite. Já tinha feito o convite um pouco antes, tanto para você quanto para a Cintia. Espero que a Cintia também depois venha aqui bater um papo com a gente. Ok, virá com certeza. Mas vamos lá. Emerson, você é daqui de Caxias? Sim, a minha família toda é daqui de Caxias. Eu morei muito tempo fora, porque eu saí para estudar, né? Você morei muitos anos em Fortaleza e fiz faculdade de farmácia e bioquímica na Universidade Federal do Ceará. E aí terminei minha faculdade, morei alguns anos em Fortaleza, trabalhei por lá, mas sempre com aquela vontade de voltar para minha terra, né? Voltei, conheci Cintia aqui, a gente começou a trabalhar no serviço público, eu trabalhando aqui no antigo hospital João Viana, hoje o Hospital Infantil. Cintia foi para São João do Sota, ela trabalhava também numa farmácia básica lá, mas aí a gente sempre com aquela vontade de empreender, né? A gente observou aqui em Caxias, existiam vários laboratórios, só que a proposta que a gente queria implementar, a gente ainda não tinha visto aqui em Caxias, né? E aí surgiu a ideia do Lab Test, né? A gente foi para uma salinha ali no Centro Médico de Caxias, ali do Dr. Elton Mesquita. Sim. Naquela época era ali em frente à Casa de Saúde, no lado da Casa de Saúde, ali aquela Rua das Óticas, né? Depois a gente foi para o outro lado, né? Que ele acabou comprando o prédio, a gente passou para o lado da Praça São Benedito ali, né? E aí passamos alguns anos lá, era uma salinha pequena, mas ainda não havia a possibilidade da gente implementar o que a gente necessitava, o que a gente queria, o que a gente pensava. A gente precisava de mais espaço. E também algumas ideias que a gente tinha eram impossíveis de acontecer a gente estando lá dentro, porque era um prédio que não era nosso, né? E a gente viu a necessidade da gente sair, ter a nossa própria sede. E aí que foi que a gente conseguiu comprar um prédio ali naquela rua ali de trás da Casa de Saúde, através de São Benedito 612, e aí que o negócio começou a andar. A prédio é de vocês mesmo? Sim, é próprio. A gente passou 9 anos lá no prédio do Centro Médico, né? Foi passando 1 ano, 2, e a gente continuando ali, as coisas iam indo bem, a gente se entendia bem com os proprietários do prédio, mas a gente viu a necessidade de realmente ter o nosso próprio espaço. Foi aí que a gente foi para esse prédio novo e as coisas começaram a acontecer, porque a gente começou a divulgar mais o nosso trabalho, a gente começou a aparecer mais, né? E aí veio esse ano... Até sentir mais à vontade para trabalhar no prédio de vocês podem modificar isso, modificar aquilo, implementar mais coisas. Sim, né? Com toda certeza. Lá era tudo as ideias que a gente queria, né? Realmente, a proposta era toda nossa, né? Porque antigamente, como eu dizia, né? Realmente a gente se entendia bem com os antigos proprietários, só que não era tudo que a gente podia fazer. E aí quando a gente foi para lá, não, a gente vai fazer 6 anos que nós estamos nesse prédio novo, a gente começou, o laboratório começou no dia 1º de maio de 2006. Olha. E 9 anos depois nós saímos, e aí há 6 anos a gente está no prédio novo, vamos fazer agora no dia 1º de maio desse ano, a gente vai fazer 15 anos. Agora 15 anos estão fazendo... sinal de que está dando muito certo, né? Sim, a coisa andou, realmente, né? E aí nessa pandemia, a gente viu realmente a necessidade de fazer coisas novas, né? A gente verificou que os laboratórios aqui de Caxias, eles não estavam muito preparados para fazer a coleta domiciliar. E veio bem a calhar nesse período, porque o governo decretou lockdown, os serviços essenciais continuaram funcionando, só que continuaram funcionando mais presencial. A pessoa tinha que se dirigir até o laboratório, fazer a coleta lá. A gente não pode ficar esperando que o nosso cliente se dirija até nós para fazer uma coleta no meio de uma pandemia, né? A gente sabe que, ao contrário do que muita gente anda dizendo aí, nós não estamos diante de uma gripezinha, é uma doença séria, né? A gente sabe que o que está acontecendo hoje é uma coisa sem precedentes, né? Eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial, que a gente não viveu isso, a nossa geração não acompanhou isso, mas de lá para cá não aconteceu um episódio de tamanha grandiosidade em termos negativos como essa pandemia, né? A gente sabe que de tempos em tempos a gente passa por ciclos, ou seja, de pandemias, né? Já teve H1N1, já teve o Ebola, já teve HIV, já teve a pneumonia asiática, de tempos em tempos isso acontece, mas com essa magnitude que está acontecendo agora, ainda não. Foi algo
foi uma loucura muito grande. Fora isso, foi em 1919 com a peste negra, que foi há muito tempo atrás, a gente não acompanhou isso, mas quem abre os livros de história, a gente vê que foi uma coisa muito parecida com o que está acontecendo agora. E a gente viu a necessidade, não, a gente tem que se preparar para poder visitar os nossos clientes. E foi o que aconteceu, a gente fez a diferença, felizmente, nessa pandemia. Nós fizemos muita coleta domiciliar e tivemos um feedback muito positivo por parte dos nossos clientes, né? Principalmente que tinha muito cliente que estava com medo de botar a cara fora da rua, né? Isso, a gente começou a colher tanto domiciliar e fazer o drive-thru, né? Aquele cliente que ele fica na calçada e espera que você vá lá. A gente colheu muito o drive-thru também. Então, e a gente tem aquela política do corpo a corpo, né? De conversar com o nosso cliente, né? De dar o feedback do resultado do exame dele. A Cíntia, ela fica praticamente 24 horas no WhatsApp. Então, é o cliente que está pedindo o exame dele, porque ele quer que saia mais cedo, é aquele cliente que quer um esclarecimento maior. Tem muitos clientes que nos procuram, mas não foram antes a médico. A gente sabe que o médico é um profissional de difícil acesso, sabe? A gente sabe que tem esse problema de saúde pública, nem sempre a pessoa tem acesso ao médico. Então, ela nos entra em contato para a gente explicar melhor a metodologia do exame, se realmente ele tem confiabilidade, etc. E a gente está dando mais esse retorno ao nosso cliente, né? Que também é um diferencial nosso, porque os laboratórios em geral não costumam fazer isso, né? Realmente, você vai, pega o seu resultado e vai embora. Pega o seu resultado e vai embora. Se você tiver um médico para interpretar, você leve até ele, se não, você vai perguntar a alguém, outra pessoa, porque o bioquímico ele não está lá para esclarecer. A gente sabe que o bioquímico não é da alçada dele, dá o diagnóstico, ele não pode falar sobre o estado clínico do paciente, ou seja, afirmar que ele tem ou não determinada doença. Isso aí ele não pode fazer. Mas ele pode explicar o resultado do exame, né, explicar a metodologia que foi feita aquele exame, o nível de confiança que aquele cliente pode ter naquele exame e dar esse tipo de orientação. E é isso que nós estamos fazendo. Felizmente, a gente tem tido uma ótima aceitação em relação a isso, né? É um trabalho mais humanizado, né, Emerson? Eu acho que as pessoas sentem muita falta disso. Sim, é exatamente essa a nossa proposta, Caio. É dar esse atendimento mesmo de acolhimento, né? Tem gente que chega lá, a gente está vivendo um clima muito tenso, realmente. A gente tem acompanhado isso de um ano para cá. Foi um ano sui generis, totalmente diferente de todos os outros 14 anos que a gente passou anteriores, esse ano e tal. Então tem muita gente que chega nervoso lá, que quer simplesmente um acolhimento, uma conversa ali antes de, sabe, eu não quero fazer a coleta, a gente acalma tal. Nós temos o oxímetro, que é um instrumento que tem gente que não conhece, mas é muito simples, você coloca ali no dedo para medir o nível de saturação de oxigênio do paciente, que é um evento que ocorre muito em pacientes graves de Covid, baixo o nível de oxigênio, a gente sabe, né? A gente mede pressão arterial, a gente está procurando dar esse retorno para o nosso paciente, para ele se sentir à vontade, né, de fazer exames conosco. E esse é um diferencial muito grande, principalmente fico feliz que a Labtest faça isso, porque a maioria das pessoas, quando vão ao laboratório, quando vão ao hospital, nós falamos em fazer exame, a pessoa já não vai animada, ninguém vai empolgado fazer exame. Sim, sem dúvida. Fura o braço muitas vezes, né? Quando fura o braço é uma coleta de secreção nasal, que também é muito incômoda. Rapaz, aquilo ali, então, eu morri de medo de fazer aquilo ali. Pois é, né? Muita gente deixa às vezes a gente convence a pessoa chega lá, ela não quero fazer. A gente fala, fica aqui um pedacinho, senta aqui, fica com calma. Às vezes aquela pessoa acompanha de longe outra pessoa fazendo a coleta, para ela se tranquilizar, saber que não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas essa questão emocional, Caio, é muito importante. Muito importante. E principalmente nessa pandemia, o pessoal estava surtando, cara. Tinha gente que realmente desesperado, com medo, então uma conversa para acalmar. Ninguém ia fazer o teste. Muitas pessoas queriam fazer o teste achando, será que eu tô? Mas a maioria, quando ia fazer o teste, teve contato com alguém que teve. Sim. Ou alguma coisa do tipo, então a pessoa ia nervosa, né? Esse vírus, a transmissibilidade dele é muito fácil, muito maior do que o vírus da gripe, né? Sim. Então as pessoas estão se contaminando em casa. Sim. Porque ela diz, não, mas eu me contaminei, não é possível que esse exame deu positivo, eu não me contaminei. Você não pede comida, o cara da comida ele não vai entregar na sua casa, então você está tendo contato. Tá. Não há como você não ter contato. O muro da sua casa ele não tá totalmente fechado, bloqueado.
hermético, né? O ar está circulando. Sim. Então, a capacidade que esse vírus tem de se multiplicar, infelizmente, é muito alta. Para você, como profissional, quando iniciou toda essa pandemia, o que foi que veio na tua cabeça, Emerson? Olha, eu vi que a gente ia ter um desafio grande pela frente, que ainda não acabou, infelizmente, né? E que a gente tinha que ficar o tempo inteiro se reinventando, pensando em coisas novas, como é que a gente vai fazer nesse tipo de situação, como é que a gente vai fazer sempre pensando no cliente. A gente pensava em ter que resolver, porque a gente sabia que para a gente se diferenciar, a gente teria que fazer uma coisa diferente do que os nossos concorrentes estavam fazendo, né? Sim. Então, se costuma dizer, quando você faz tudo igual que todo mundo está fazendo, você vai no máximo conseguir os mesmos resultados, você não vai conseguir resultados diferentes. E o que a gente queria exatamente era se diferenciar, ou seja, o que o LabTest pode fazer que o outro laboratório concorrente ali do lado não está fazendo. Então, e a gente teve essa resposta, exatamente, olha, vocês fizeram a diferença, estão fazendo a diferença nessa pandemia. Mas a gente está sempre pensando, o que a gente pode melhorar? E essa é a visão de empreendedor, porque uma coisa, você como bioquímico, a Cíntia, qual é a formação dela? Também, farmacêutica bioquímica. Também. E então, é aquela coisa, para você sai da faculdade, tu não aprendeu a ser empreendedor na tua faculdade? De forma nenhuma. A pessoa não aprende, você sabe uma profissão, que você aprende mesmo na prática, né? Toda profissão você sai da faculdade, você vai aprender mesmo na prática. Para ser empreendedor é muito diferente. Montar um negócio tá muito simples. Agora, manter aquele negócio e fazer com que ele cresça é uma diferença enorme. E aqui no Brasil, mais ainda, né? O que é ser empresário no Brasil é muito complicado. Existe uma diferença entre ser empresário e ser empreendedor. Então, ser empreendedor é uma coisa que vai além, né? Eu acho que a gente ainda está tentando aprender a ser empreendedor. Hoje eu não me considero empreendedor, sabe? Eu acho que seria muita, digamos, até pretensão da minha parte. Mas tu fez uma diferença enorme. Sim, eu tento o tempo inteiro melhorar. Eu acho que a gente Cíntia, a gente temos esse, digamos, esse cacuete, esse jeito para empreender, sabe? Mas a gente, é como você está falando, você é na base da tentativa e do erro. Sim. A gente não estudou para isso, mesmo que tivéssemos estudado para isso, cada dia é um desafio diferente. É um leão que você tem que matar todo dia. Lidar com gente, principalmente vocês que lidam com todo tipo de pessoa. Sim, Vocês lidam com gente que chega lá zangado. Eu vou dar um exemplo. Com gente, eu tenho certeza, já chegou alguém lá desesperado para fazer um teste para saber se estava grávida. Na hora que recebe o resultado é aquele escândalo, é aquela coisa. Passamos gente muito por querendo isso. Receber qualquer tipo de resultado e chega lá também é aquele escândalo, é aquela pressa, é aquela coisa, as pessoas não têm paciência. Sim. Então você tem que saber. Pessoas que não sabem usar o computador para pegar o seu códigozinho, entrar lá no sistema e verificar o resultado e fica te ligando o tempo inteiro dizendo que você não colocou o resultado no sistema, sendo que o sistema está lá. Né? O resultado está lá, a pessoa te acorda 10, 11, meia-noite dizendo que precisa do resultado porque tem que viajar para Teresina no dia seguinte. Ou seja, a gente vive esse tipo de situação. E fora isso, as questões convencionais de qualquer empresa, né? Ou seja, impostos, etc. Que do Maranhão não são baratos. Folha de pagamento, essa coisa que todo empresário vive. Eu já percebi que os funcionários de vocês são muito bem treinados, são muito educados. Sim. Os funcionários de vocês. A gente tem treinamentos periódicos com ele, né? Em relação à coleta do sangue, a gente bate muito nessa questão. Eu tenho acompanhado que tem algumas farmácias aí que estão fazendo essa coleta do suave, né? Isso me preocupa muito, porque é um treinamento que é feito, não é tão simples assim para você pegar um suave, que para quem não sabe o que é um cotonete grande, que você enfia lá nas vias respiratórias do teu cliente, né? E não é simplesmente enfiar e trazer de volta, né? Tem uma técnica para fazer aquilo ali, né? Então não adianta você ter o melhor tipo de reagente para poder processar aquele exame, se o teu colaborador lá embaixo, ele erra na hora da coleta. Então, o exame, assim, a gente sempre diz, começa na hora da coleta. Tem que haver a colaboração do cliente e tem que haver a maestria por parte daquele colaborador seu que está fazendo o procedimento. E é uma coisa interessante também, porque a gente vê a confiança que a LabTest tem. As pessoas não que falam, eu preciso fazer um exame, LabTest. Eu mesmo, quando eu infectei de Covid, eu fiz teste rápido, deu tudo negativo. Mas meu contato foi muito próximo com a pessoa que estava. Aí eu me isolei, deu 23 dias, eu mandei uma mensagem para a Cíntia.
Cíntia, você faz o exame de sorologia, assim, tá? Aquele que, para saber se eu tô com IgG, ela, sim, depois eu vou aí fazer. Inclusive fui eu e minha sogra. A gente chegou, fez, aí acho que sai no mesmo dia, né, o resultado? Sim. Sai no mesmo dia, e quando eu fui ver, aí beleza, eu baixei, deu lá IgG, certo, mas não sei o que é isso aqui. Aí eu ia perguntar até pra Cíntia, mas não, rapaz, a Cíntia deve receber tanta pergunta disso aqui. A gente já respondeu esse tipo de pergunta inúmeras vezes. A gente tem o prazer de responder. E o pessoal ainda fica, tu tem certeza, Cíntia, que eu já tô com IgG? Tu tem certeza? Porque... Aí eu vou perguntar. Eu perguntei pra uma amiga minha, um amigo meu que é até farmacêutico. Aí ele olhou, não, aqui deu que tu tá com IgG já, tem carga viral, não. Então eu posso ir pelo menos no supermercado? Ele pode. Não tá... Isso prova que você entrou em contato com o vírus, né? O teu estado clínico, o exame não diz, né? Só um profissional médico fazendo o exame clínico, etc. Entendi. Ele vai dizer que você está ou não doente, né? Mas as pessoas costumam confundir as coisas. Sim. Costumam confundir o resultado positivo para os anticorpos com o fato dele estar com o Covid, que é a doença. Então, às vezes vem esse pânico, às vezes, por parte do cliente, né? Mas a gente, voltando ao assunto da questão do teste rápido, né? O teste rápido não tem um nível de confiança muito aceitável, né? A gente aconselha o cliente... Eu fiz e não deu. O cliente fazer a sorologia, que é o exame mais específico realmente para anticorpos. Emerson, a gente vai só para um rápido intervalo? Tranquilo. A gente volta já já com mais Melhor da Noite e você não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, recebendo hoje aqui o Emerson Albuquerque, e ele está falando um pouco como foi o trabalho da LabTest durante essa pandemia. Agora eu quero saber e conhecer um pouco mais da tua profissão. Sim, eu terminei o curso, né, de farmácia e bioquímica, né? São 2 cursos, na verdade, né? O primeiro de farmácia, que é o profissional que lida com o medicamento, né? Inclusive eu pensei aqui, quando você me perguntou se eu queria falar sobre um determinado assunto, né? A princípio eu pensei na vacina, né? Por quê? Porque o farmacêutico é um profissional do medicamento, né? E ao contrário do que muita gente pensa, a vacina é um medicamento. E aí eu pensei, não, eu acho que está havendo muita confusão na cabeça das pessoas em relação à vacina. Tem muita gente que está com medo de tomar a vacina, acha que vai ter um efeito colateral grave. Então, existe os negacionistas, né? Os negacionistas. Então tem muito mito em relação à vacina. E eu pensei, a gente pode até falar numa outra oportunidade sobre isso, mas eu acho que é um assunto pertinente, muito atual. Temos tempo, dá para falar. Ok, a gente pode falar um pouquinho aí. Então, eu sou um profissional do medicamento, trabalhei inicialmente com medicamento, depois eu fiz análises clínicas, né, que é uma graduação dentro da graduação, na verdade é outra habilitação, que é aquele profissional farmacêutico que ele se habilita para poder fazer exames laboratoriais, né. Eu sempre gostei muito dessa parte de exames laboratoriais. Inicialmente passou pela minha cabeça ter uma farmácia de manipulação, que eu gosto muito de medicamento, né? Mas eu acho que pesou mais forte essa questão dos exames laboratoriais. E aí a gente começou esse processo, né? Começamos a pensar um pouco como é que a gente ia fazer para desenvolver realmente, né, a coisa da forma que a gente aprendeu, né? Porque a gente vê que no mercado tem muita falta de ética em relação a gente vê as farmácias, a forma que elas atuam, alguns laboratórios de análises clínicas que, ao arrepio da vigilância sanitária, ao arrepio da lei, eles trabalham de uma forma muito... E a gente procura trabalhar da melhor forma possível, né? Mas é um leque enorme, né? Desde os equipamentos que você utiliza, que tem que ser bem calibrados, né? Os materiais que você utiliza, o tipo de seringa, o tipo de agulha, como é que vai ser a coleta que você faz, né? O tipo de material que você trabalha, como você faz para motivar as pessoas e fazer com que aquelas pessoas sigam o teu roteiro, a tua rotina e o que você acredita para uma empresa, né? A gente tem a nossa missão, né? E a gente procura sempre passar para a cabeça do nosso cliente e do nosso colaborador como é que a gente trabalha, né? E realmente manter isso, que é o mais difícil, você manter uma forma de trabalho ética, uma forma de trabalho que vai fazer com que as pessoas acreditem em você
E o que você está passando para essas pessoas, o que você está entregando para essas pessoas é uma coisa de qualidade. E você vê que, infelizmente, muita gente realmente não segue isso. Quer ir pelo modo mais rápido. Olha, eu sempre digo o seguinte, coisas, beleza, a pessoa pode barganhar aqui e ali, mas para um bom trabalho, principalmente quando envolve a sua saúde, você vai fazer um trabalho particular, é muito importante você procurar quem tem responsabilidade. Tem muita gente que, eu vou fazer em lugar tal, porque lugar tal cobra mais barato. Mas como será que ele está trabalhando? Será que ele vai lhe dar realmente um resultado preciso? As pessoas têm que ver quem tem credibilidade. Vocês trabalhando com credibilidade e, pelo que eu percebi, com transparência, faz com que a confiança em vocês aumente. Sim. Esse corpo a corpo que a gente faz com o nosso cliente tem levado a isso, né? Essa coisa de você conversar, né? Então é muito comum a gente fazer um determinado exame e dar um resultado e dizer, não, eu não libero esse exame sem conversar com essa pessoa antes. Hoje, agora, no final da tarde mesmo, aconteceu isso. Uma pessoa que fez um exame e aí era só esse exame que ela queria e positivou. Disse, eu não libero. Ela veio buscar, eu disse, olha, eu não vou colocar no sistema. Liga para essa pessoa, diga para ela receber pessoalmente. Foi uma coisa que a gente fez muito nesse período. Por quê, cara? É o seguinte, a gente pedia para que todas as pessoas que fizessem o Covid viessem receber pessoalmente, independente do resultado. Por quê? Porque a gente recebia muito telefonema, principalmente nos primeiros meses do início da pandemia, muito, perguntando os mais variados tipos de perguntas. Eu imagino o tanto de pergunta que faziam para vocês. Então, o que a gente decidiu? Não, olha, todo exame, ninguém vai colocar no sistema, aquelas pessoas vão ter que se dirigir ao laboratório, pelo menos nesse momento, porque a vigilância epidemiológica, ela pedia para que a gente conversasse com a pessoa, preenchesse um formulário, enviasse para a vigilância sanitária, informasse a vigilância, e a vigilância se dirigia até a casa dessa pessoa para fazer uma nova coleta e enviar para um laboratório de apoio para confirmar com o exame RT-PCR aquele resultado seu. Isso era uma rotina inicial, era a lei, e a gente teve que se adequar a isso. E depois que acabou isso, que a vigilância, os números de casos subiram tanto que a vigilância não estava mais dando conta, né? Mas mesmo assim a gente não deixou de chamar as pessoas, olha, venha. Por quê? Porque essas pessoas tinham muitas dúvidas, né? E tinha muita gente que fazia a pedido, ou seja, não ia antes ao médico, ia direto para o laboratório para fazer a testagem. Sim. Então essas pessoas, quando recebiam o resultado, o reagente, muitas delas entravam em pânico e ligavam para a gente desesperadamente, meia-noite, de madrugada, não, olha, a gente não vai liberar esse resultado pelo computador, pela internet, a gente quer conversar com a pessoa. Então, muitas e muitas vezes eu ia receber o resultado, mantinha a distância, conversava com a pessoa e explicava a metodologia do exame. A gente nunca afirmou, nunca se meteu a dar um diagnóstico, que não é da alçada do laboratório, mas sempre explicando para aquele cliente o que significava aquele resultado. E, felizmente, grande parte da maioria deles saiu muito agradecido por conta disso, porque a gente via que os nossos concorrentes faziam a mesma coisa que a gente fazia, mas sem esse diferencial, dessa conversa com o cliente. Faz todo o diferencial. Até conversei com o Gustavo Buzica, um abraço para o meu amigo Gustavo, ele é farmacêutico. Ele atende uma farmácia aqui, ele fala que ele gosta de conversar quando as pessoas vão pedir um medicamento, ele tem que olhar, alguns medicamentos os farmacêuticos têm que liberar, Sim. né? Então, ele diz que gosta de conversar com a pessoa. Cara, tem gente que só quer um boa noite. Sim. Tem gente que chega lá, não é nem algo grave, vai comprar um remédio, mas está tão aflito. Um boa noite. Ele hoje não, que não pode mais um aperto de mão, mas um cumprimento, o jeito que você fala faz toda a diferença. As pessoas têm que entender que a pessoa que procura uma farmácia, procura um laboratório de análise clínica, procura um hospital, procura um estabelecimento de saúde, grande parte das vezes ela está, do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico, ela está muito afetada. Não é só a questão de ela, eu acho que eu estou doente, eu não estou me sentindo bem. Psicologicamente, ela está vulnerável, né? Então é exatamente isso que você falou. Muitas vezes ela quer um aconchego. Ela não quer só um medicamento. Ela não quer fazer um exame para saber o que ela pode ter. Muitas vezes é uma conversa, senta aqui, cara, calma, toma água aqui, fica tranquilo aqui, dá um tempinho aqui. A gente acompanhou isso várias vezes. Pessoas que chegavam nervosas porque eu fazia uma coleta e tal. Aí a gente começava a conversar, principalmente com as meninas lá. Eu digo para as meninas, na medida do possível, você converse com a pessoa, né? Claro que tem momentos que o laboratório está cheio,
fica complicado fazer isso. Mas elas têm essa coisa e é muito frequente o comentário dela dizer, doutor, olha, aquela pessoa aqui, depois do dia que eu dei uma atenção para ela, fiquei conversando um pedacinho com ela ali, agora ela só quer fazer exame aqui. Principalmente, mas porque na área de saúde é uma das coisas que eu fico triste. Na área da saúde, dificilmente as pessoas realmente fazem um trabalho humanizado. Sim. O pessoal já vai, quantos e quantos médicos nem olham para a cara do paciente. Sim, é muito triste isso. Quantas e quantas enfermeiras você vai conversar, a enfermeira, o pessoal até brinca, fala, bota no Instagram, bota enfermagem por amor, mas quando vai atender uma pessoa é tratando mal, é com a cara fechada, o pessoal até bota com a cara de bunda. Mas é chato, realmente. Então, é um diferencial. É um problema bem complexo esse da questão do atendimento dos médicos e enfermeiros, passa por uma questão dessa deficiência que existe no Sistema Único de Saúde, né? Todo esse problema, às vezes o profissional ele tem muito pouco tempo para atender um monte de gente. Justamente. Então ele acaba se forçando ao erro, porque ele acaba tendo que atender um paciente em 1 minuto. Como é que ele pode executar o trabalho dele em 1 minuto? E muitas vezes ele está estressado, ele sai de um plantão, chega no outro e tal, e aí chega no outro, tem um monte de gente para ele atender, sabe? Então é um problema bem complexo, tanto para todos os profissionais de saúde, principalmente aqueles que atuam no SUS, é muito complicado. No meu laboratório, eu tenho a vantagem, né? Eu tenho a prerrogativa de decidir. Então, se eu acho que não está andando bem naquele dia, ou por algum motivo, eu sento com Cíntia, converso com ela, o que a gente pode fazer para melhorar? Mas eu, por exemplo, eu sou funcionário público aqui, né? Eu trabalho no órgão do município, né? Então, a única coisa que eu posso fazer é dar uma sugestão para o meu chefe. Posso chegar para ele, olha, se a gente fizesse assim, seria melhor. E ele, por sua vez, ele tem os superiores dele na hierarquia. Então, ele não pode decidir tudo, assim como eu não posso decidir tudo em relação ao meu local de trabalho lá, né? Então, ele tem que, eu tenho que me reunir com uma terceira pessoa para a gente ver se realmente a gente pode fazer dessa forma. Então, pega essa questão do público, é muito complicada, por falta de recursos, etc. Todos esses problemas que a gente sabe. Agora, veja só, a gente tem o Sistema Único de Saúde, com todos os problemas que a gente tem, mas a grande maioria dos países não tem um sistema organizado como o nosso. Não tem. E, infelizmente, para nós, infelizmente para esses países, eles estão saindo melhor do que o Brasil, nessa questão da pandemia, na vacinação. A gente vê que tem países que estão muito à frente de nós. Eu acho que o problema do Brasil foi porque já estava numa crise política e financeira. Veio a crise de saúde e misturou as três. Sim. Desnecessário. Foi uma briga desnecessária que aconteceu justamente por essa questão. Eu acho que por radicalismo do Bolsonaro. Não sou aquele anti-bolsonarista, não. Mas eu acredito que ele agiu muito errado, principalmente questão de vacinação, de ficar segurando, porque parecia que ele estava fazendo por birra. Sim. Faço também uma crítica ao nosso governador, porque eu acredito que ele poderia ter feito um trabalho muito mais interessante do que ficar birrando também com o presidente, ficou aquela briga, e eu não acho que o Maranhão saiu tão bem assim também. E era uma discussão política desnecessária. Sim. A gente não precisava, era todo mundo se unir, não interessa se um não gosta do outro, era se unir, porque eles estão lá representando a população e é para o bem da população. A população acabou também ficando confusa. Sem dúvida. Na verdade, essa questão da pandemia foi um problema que ninguém soube realmente lidar da forma que deveria ser, porque é um problema novo. Sim. Nunca passamos por isso, né? Então, há décadas e décadas, a gente nunca tinha entrado em contato ou ficado de frente com nada parecido com o que está acontecendo. Então, você veja que essa questão da vacinação, ela nem consenso é entre os especialistas. A questão da medicação, hidroxicloroquina e ivermectina, você via pessoas de respeito antagônicas, tendo visões antagônicas, falando que a hidroxicloroquina funciona, o outro dizendo que não funciona, Então, hoje se sabe, na maioria dos trabalhos, prova que realmente não, aquilo ali não funcionava. Erro do nosso presidente e ter indicado para a população, ter feito a população acreditar que aquele medicamento funcionava. Muita gente se automedicando. Hoje está provado que não funciona. O que aconteceu? Aqueles governos que acreditaram que quem ia resolver o problema era a vacina, saíram na frente, e hoje você vê países que aquele período do final da onda que a gente viveu, eles estão
saindo agora, Sim. eles estão saindo da onda, e nós não, infelizmente, a gente vai pegar outra onda agora, porque a gente ontem eu estava vendo, foi 1.900 e poucos casos. Muita coisa. Quer dizer, isso de casos registrados, Caio. A gente não sabe os casos não registrados, a gente não sabe. E a previsão, infelizmente, você que está me ouvindo, para os próximos meses, as próximas semanas já, é que isso atinge um pico de 3 mil mortes dia. Então é fundamental que a gente tenha isso, fundamental, você que está me ouvindo, que a gente tenha essa serenidade, essa força desse momento de cumprir todas as regras de biossegurança, né? Que a gente sabe que os dias que virão serão dias muito difíceis. Olha, eu estava dizendo uma coisa absurda que eu vi um vídeo. Fizeram um bloco de carnaval na zona rural, cara. Primeiro que quem fez aquilo tinha que ser preso. E eu ouvi dizer, não sei, não estou afirmando nada, eu vi em grupos o pessoal dizendo que tinha até parlamentares envolvidos. Ah, tem vereador envolvido. Não sei quem é o vereador. Se tiver, foi de uma irresponsabilidade enorme. Rapaz, tu viste, não sei se chegou a ver o vídeo, o tanto de gente, Emerson, que esse pessoal é louco. Na verdade, cara, são momentos, né? São momentos, porque a gente teve ali a eleição, muita gente se contaminou. Demais. Porque aí, pós-eleição, a gente viu isso, logo depois da eleição, aumentaram os números de pessoas fazendo teste do Covid com a gente, né? Depois veio o Natal, aí depois veio as festas de fim de ano, né? O Réveillon, a passagem, e a partir daí as férias, muita gente entrando de férias, muita gente viajando. Então, e aí houve aquele problema lá em Manaus, né? E aí o que aconteceu? Como houve colapso do sistema público de saúde lá em Manaus, as pessoas sem oxigênio, etc., começaram a transferir essas pessoas para outros estados, né? E sem cumprir as regras básicas de biossegurança. Então o que aconteceu? Nesse transporte de pessoas aí Brasil afora, muita gente transmitiu. E aí o que aconteceu? Essa cepa selvagem de SARS-2, que estava lá em Manaus, se espalhou. E aí quando é que a gente vai ver realmente, efetivamente, o resultado disso aí? Agora que está começando a ocorrer. Uma coisa que ocorreu há mais de um mês atrás, agora que está começando a gente ver esses efeitos, né? Então, infelizmente, a previsão não é boa, a gente tem que ter essa ciência. Infelizmente, a gente não está perto de sair desse problema. E aí que entra nosso papel social, cara. Nós, como profissionais de saúde, nós, como pessoas que trabalham com laboratório, a gente tem que saber da nossa importância nesse momento. Sim. E do nosso papel social, né? Eu digo para vocês aqui, a gente vai continuar com a mesma pegada que a gente teve até hoje, para a gente poder ajudar a população de Caxias a sair, né, desse problema grave que a gente está passando. Que a gente sabe também que o número de vacinas não é suficiente. Teve problema, não tinha nem seringa, né? Teve esse problema. E a vacinação está chegando, tá? E outra coisa, muita gente está sendo vacinada e acha que pode ir para a rua fazer. Não, não é assim também não. Teve gente que se vacinou e pegou, e não é 100%. Você ainda pode pegar. Corre o risco de... você dificilmente vai correr o risco de ter algo mais grave, né? Às vezes pressar para o hospital ou até de chegar a morrer. Mas é bom tomar cuidado. Foi bom você ter dito isso, cara, porque existe um exame que a gente vai começar a fazer agora, é o exame dos anticorpos circulantes, né? Porque quando você faz a sorologia, você faz o que você falou, IgG, IgM e tal. Isso. São anticorpos que você produz ao entrar em contato com o vírus. Só que esses anticorpos, não necessariamente no teu sangue, eles vão te proteger contra o vírus, né? Existe um tipo de anticorpo que, uma vez detectado no seu sangue, você pode garantir que você esteja imunizado contra o Covid. Então, por que esse teste foi lançado? É um teste que é para você detectar se aquela pessoa que se vacinou, efetivamente ela foi imunizada. Então, se você faz hoje, você faz a primeira dose, você faz a segunda, você espera um mês e você vai saber se realmente aquela vacina te imunizou. Porque nem sempre é o que acontece. Muitas vezes a pessoa toma a vacina e ela não produz esses anticorpos circulantes. Aí o que ela detecta nesse exame laboratorial? Não estou imunizado. Ao passo que, se você tiver uma concentração X desses anticorpos circulantes,
Sim, você pode se considerar tranquilo, pode ficar tranquilo. Você não vai entrar em contato com... E vai ser uma vacina tipo a da gripe, né? Acho que vai ter que tomar direto, Sim. né? O SARS-2, no caso do Covid, ela tem tudo para se transformar futuramente numa endemia. Ou seja, o que é endemia? É como a tuberculose, como a malária, são doenças que se repetem em ciclos. Ou seja, todo mês a gente tem um número de casos de leishmaniose aqui em Caxias, um número de casos de malária. Por quê? Porque são doenças endêmicas, são doenças que nunca vão nos deixar. Provavelmente é isso que vai acontecer com o Covid. Agora, com a vacina disponível para todos, não vai ser mais aquele bicho-papão Não vai mais entrar em colapso. Não vai ser uma doença que... A tuberculose, ela matou muita gente no passado. A malária matou muita gente no passado, né? Hoje nós temos essas doenças controladas. Com o Covid, vai ser exatamente assim. O que a gente não sabe ainda é quando. Quando a gente vai sair, né? Quando e como. E quando a gente vai sair dessa situação. Mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, espero que em breve, né, a gente consiga ter essa doença sob controle. Agora, sem a população vacinada, sem pelo menos 70% da população vacinada, a gente não pode vislumbrar uma luz no fim do túnel. Infelizmente ainda não. A gente tem que vacinar a população. Imagino. Emerson, agora, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu gostaria que você dissesse para o pessoal de casa aonde está localizada a LabTest. Você tem pontos de coletas também, né? Sim, temos postos de coleta em alguns bairros. Você pode falar para aquela câmera, por favor? A gente atende ali no Antenoviana, a gente atende na Coab, né, na Volta Redonda a gente atende. A gente tem alguns postos de coleta em algumas clínicas da cidade, né? Mas a nossa sede fica ali, localizada na Travessa São Benedito 612. Ali naquela rua de trás da Casa de Saúde, ali perto do posto de gasolina, em frente à faculdade Anhanguera. Rapaz, bora falar, Rua da Antiga de Iraci. Certo. Todo mundo sabe que ali, rua também da Med Center, que também isso é da minha época, os mais antigos conhecem a de Iraci, né? Conhece, né? Os mais novos, né? Porque a gente tem um público muito jovem. Tem gente mas que conhece, acredite. Já ouviu falar, né? Eu conversei com o Dr. Jório, né, proprietário da Med Center. Ele é um dos patrocinadores também aqui do Melhor da Noite. Aí ele estava trabalhamos com eles. Pois é, tem parceria com eles. O nosso ponto de coleta fica dentro da Med Center. Fica, olha aí. Então na Med Center você também tem um ponto de coleta. Se você se dirigir à Med Center e fizer fizer consulta com aqueles médicos de lá, provavelmente você fará exame laboratorial com a gente. Os exames de lá são feitos por nós. Ah, excelente. Porque aí ele falou, rapaz, me falaram, Rua Antiga de Iraci. Aí ele perguntou o que era, e depois foi falar, ele, rapaz, o pior é que não tem como não, né? Até um abraço para minha amiga Jorlane. A Jorlane falou, né, que é a que cuida lá da empresa, ela mas ponto de referência, né? É ponto de referência na cidade. Geralmente para os mais antigos, que quando eu estou conversando eu cito essa referência aí, né? Pois é, eu gostaria de te agradecer e vou dar um recadinho para vocês aqui. A LabTest também entrou como uma das nossas apoiadoras e vai ter um quadro semanal, às vezes o Emerson, às vezes a Cíntia ou algum outro profissional lá da LabTest falando um pouco sobre determinados temas, alguns assuntos, tirando dúvidas de vocês aqui no Melhor da Noite. Gostaria de agradecer também a confiança. O prazer foi meu, foi ótimo. E você não sai daí que voltamos já já a acontecer o bloco do seu Melhor da Noite. Ei, você, não vai embora ainda. Vamos dar uma conferida no Minuto Liberty. Hello! I'm back with you again! Estou de volta com vocês novamente with more Liberty Tips, com mais dicas Liberty. Pronto para fazer aquela viagem, de malas prontas, preparado para fazer aquela viagem internacional e não sabe falar nada em inglês? Vou te dar uma dica super hoje. Como você pode pedir alguma coisa em qualquer lugar, ou até mesmo dentro do avião. Ok, grava aí, ó. Can I have? Exatamente, can I have? Então, se você quiser pedir um pouco de água, você pode dizer can I have some water? Você quer pedir lá no avião, ou no restaurante, ou num snack bar, numa lanchonete, um pouco de suco. Can I have some juice? Mas está muito frio e você quer tomar aquele cafezinho quente. Can I have some coffee? Ok, então grava aí. Can I have? Uma pergunta super fácil de aprender que você pode usar em qualquer lugar. Did you like the tips? Gostou das dicas?
Do you want to learn more? Você quer aprender mais? Come to Liberty! Venha para Liberty! We are waiting for you! Estamos esperando por você! Quer aprender inglês de verdade? Procure a Liberty. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Seu Melhor da Noite. E agora esses meus amiguinhos aqui vão me ajudar a bater um papo com o Vitor. Boa noite, Vitor. Boa noite. Boa noite. Qual é teu sobrenome? Vitor o quê? Qual é teu nome todo? Gabriel Ramos Oliveira. Vitor Gabriel Ramos Oliveira. Ramos Oliveira. Ramos, vocês lembram de alguém com Ramos? Filho da nossa amiga Marcela. O nome dela completa é Marcela Ramos. Marcela Ramos, olha aí, viu? Como é o nome do teu pai? Alex Oliveira. Alex Oliveira, tá certo? Cadê? Bota o Alex, tem que botar. Não tem Ramos no nome dele, não. Tem. Tem que botar Ramos no nome dele. Tem que completar. Mas e aí, Vitor? Tu tem quantos anos? 8. Vitor tá velho, Vitor. Tá velho, sou 8 anos. Qual é teu time? Flamengo? Ah, bota aqui. Muito bem. Se eu dissesse Vasco, ia ficar triste aqui na entrevista, cara. Tá feliz, né? Ganhamos o Campeonato Brasileiro, muito bem. Mas, Vitor, vamos lá. Tu estuda? Estuda onde? Instituto Salmos de Ensino. No Instituto Salmos, tá certo. Tu estuda... Tu é muito estudioso, tu é preguiçoso, como é, Vitor? Estudioso. Vitor, tu é estudioso mesmo, Vitor? Você tem certeza, Vitor? Qual é a disciplina que tu mais gosta? A disciplina, a matéria que tu mais gosta? Matemática? Matemática? Sério? Tu é bom de cálculo. Ó, aí, tá vendo aqui, ó? Pensa em ser o que, Vitor, quando tu crescer? Uma polícia? Tu quer ser policial? Mas, rapaz, eu pensei que tu ia ser um engenheiro. Tu ia ser um grande empresário. Minha mãe quer que eu seja médico. É médico? Ah, tá certo. Mas aí, Marcela, o rapaz é da área de exatas. O rapaz tem que ir pra uma área de informática. Tu joga videogame? Não. Tu nunca gostou? Não. Só meus irmãos. Ah, eu ia te perguntar se tu tinha vontade de desenvolver um jogo de videogame. Só gosto no celular. No celular, tá vendo, rapaz? Já é daqueles que fica viciado no celular, mexendo o tempo todinho. O que tu joga? Sonic? Sonic? Ah, muito bom. Quem é mais rápido, Sonic ou Flash? Flash? E aí, quem é que tu acha? Flash. É o Flash. Mas o Sonic transformado, o Sonic amarelo, o Gold Sonic, já viu ele? Também conhecido. Sabe que é o Dragon Ball, tu já assistiu? Sabe que é um Goku, né? O Sonic Super Saiyajin, tu já viu? Tu acha ele mais rápido? Quais outros jogos tu gosta? Tubarão? Qual é esse do tubarão? O jogo tubarão precisa comer todo mundo. Rapaz, que jogo é esse, senhor? Os cabas de boa banhando na praia e o tubarão vem comer o povo. Rapaz, eu fiquei curioso agora pra ver esse jogo. Joga, então, Minecraft, esse jogo se tu não joga? Jogo. Joga? Já construiu o teu mundo do Minecraft? Como é esse teu mundo? Fala dele um pouquinho aí pra mim. Meu mundo é sobre os portais. Como são esses portais? Tem o do Nether e o do End. Me explica, eu tô perdido. É porque o Nether é onde tem muitos... Tá nervoso, senhor? Para de bater o pé, te acalma, relaxa, te acalma. Vamos lá, me explica, quais são os mundos? O The End tem Enderman e Enderman Dragon. Aí o que tem cada um? Aí o do Nether... é porque tem muitos bichos e tipos iguais àqueles, mas não são tipo igual quando é de noite. Ah, então, peraí. Quem é que tem mais perigo noturno? O The End. O The End? É. The End é o final. É. Entendi. Que em português é Portal do Fim. Portal do Fim. Ah. Me diz uma coisa. Se tu pudesse ter um poder, qual poder tu teria? Qualquer super-herói? Homem-Ar Laser. Que não tem aquele óculos que joga o ar laser assim, ó. Ciclope. É. Dos X-Men. Não, mas aquele óculos controla o laser. O raio sai dos olhos dele. Meu poder então. Mas aí tu não ia poder tirar o óculos.
Tu ia ver tudo meio amarelado, porque aquele coisa, além de vermelho, mas ele vê amarelo. Aí tu ia ver tudo amarelo. Então, meu preferido é o Goku. O Goku, rapaz, bate aqui de novo. Muito bem. Tu assistiu tudo do Goku já? Qual o teu outro personagem preferido? Tu gosta do Vegeta? Tu gosta do Vegeta? Quem é, Vegeta? O Vegeta, amigo do Goku. Ah, gosto. Aquele da testa grande, tem o cabelo alto. Então, se tu pudesse escolher para ter um poder, tu queria conseguir o Kamehameha ou se teletransportar? Lá no jogo só consigo teletransportar. Não, eu queria saber o que tu ia conseguir agora. Se tu fosse o Goku, mas tu só podia escolher ou tu soltava o Kamehameha ou tu se teletransportava. Tu queria ser o quê? Kamehameha. O Kamehameha dava pra ir voando, né? Aham. Ah, muito bem. Agora eu fiquei curioso, que diz que tu brinca de uma forma com teus bonecos. Tu pode me ensinar aqui como é que tu brinca? É Como é? porque o nome desse aqui é Godzilla, o outro Kong e esse é o dinossauro. É porque... Vamos lá. Esse aqui é o Godzilla, É. porque ele lembra realmente o Godzilla. Aí esse aqui é o Kong. É, o bombeiro. Que ele é o tamanho de uma árvore. Ah, Tipo uma árvore gigante. Entendi. Ele é um gorila gigante. esse aqui é o Rex. É. Certo. Aí como é que tu brinca com eles aqui? Eles são inimigos, eles são amigos, eles são o quê? Inimigos. Vixe, rapaz, pô, deixa eu afastar mais um pouquinho, que esse bicho aqui é bruto. Deixa eu dar uma afastadinha nele aqui. Aí, como é que tu faz? Tu faz vozes pra eles? É porque o Pega esse aqui. O Me mostra Godzilla... como é a voz do Rex. Ah, ele não fala, ele só fica... só grito. Eu faço os gritos dele, consigo fazer tudinho. Agora eu tô curioso. Digamos que o Godzilla e o Rex vão se enfrentar. Eu quero saber a voz dos dois agora. Pega esse aqui. Não é pra ficar tímido, não. Eu quero saber. Não, tem voz não. Hã? Tem voz não. O Godzilla não tem voz? Não. E me dá aqui o Godzilla. Aí como é que... E rapaz, mas do filme, o Godzilla tá muito pequeno. É Tu por... viu do filme que o Kong dá um soco no Godzilla? O Godzilla cai? Tu sabia que o Godzilla retribui aquele soco? Só passou no trailer chinês. Tu viu o trailer? O Godzilla, ele pega e ele dá um soco no Kong também, pro Kong cair. Tu tá torcendo pra qual dos dois? O Godzilla, que ele é melhor, que ele joga poder, vive na água. O Godzilla é um jacaré gigante. Jacaré? É, ele é um jacaré gigante. Ah, mas ele é apelão, né não? Porque ele solta poder. Por que ele não vai na mão? Tipo o Kamehameha? O poder dele é tipo um Kamehameha, só que com a boca. É de azul claro. Não é apelão. O Kong, o bichinho, não consegue nem pular muito alto, ele só sabe bater. Mas lá no trailer Godzilla vs Kong, eu vi ele pulando mais alto. Ah, mas é um pouco de impulso, é porque ele é muito grande, tu tem a impressão de que ele pulou muito alto. Mas vamos aqui, voltando um pouco para a parte da escola. O que tu tá vendo atualmente na escola? O que você estava estudando? Tu tem a matéria de ciências? O que tu estava vendo de ciências? Deixa eu ver se tu tem a memória boa mesmo. É sobre os animais. Sobre os animais? Quais? Tipo leão, tubarão, peixe, leão. Tu estava vendo o quê? Sobre como é a vida deles, onde eles vivem? É porque eu estudei sobre onívoros, carnívoros, herbívoros. 3. Ah, tá certo. Me dê um exemplo de um animal onívoro. Eita, aí, agora pegou. Agora foi pego de surpresa. Onívoro é porque onívoro é só planta. Ah, eu pensei que ele comia ovo. Onívoro só come planta. Ó, um exemplo de se fosse um ovíparo que só come ovo, crossfiteiro, ele não vai entender essa, mas você de casa entendeu. Tem o que chama de ovovíparos. Ovovíparos, eles fazem o quê? Come ovo. Come ovo. Olha os crossfiteiros, estão aí. E diz que eles conseguem esvaziar um prédio em poucos segundos. Não, Iverton? O Iverton tá malhando aí, comendo ovo, diz que ele conseguiu esvaziar a casa dele em poucos segundos. O Godzilla, ele é carnívoro? Ele só come baleia, peixe. Ele é peixívoro.
Como é o nome? É porque ele só adora comer baleia, peixe, tubarão. Só... Ele come os bichos grandes. Mas esse aqui, se eu não me engano, não sei se é o brotossauro. Que ele é baseado no brotossauro, só que eles só comem plantas. É engraçado, né? O gordo come planta. Pode ver, tu já prestou atenção que o dinossauro gordo só come planta? Até aquele pescoçudo come, né, as árvores. Como é que planta engorda? É porque... Vaca também só come planta, é tudo gordo, e aí? É porque meu pai que inventou que era pra aquele ser o Godzilla. Meu pai que inventou. Ah, foi a criatividade do teu pai. Muito bem, Alex, muito bem. Um rapaz criativo. Quais outros bonecos tu tem? O Max Steel. Max Steel, ele tem muitas formas, né? Eu gostava de assistir Max Steel. Eu também assistia. Qual o desenho que tu mais gosta, fora o Dragon Ball? Max Steel. Max Steel e outro. Power Ranger, tu ainda assiste Power Ranger? Aham. Tu gosta? Gosto. Tinha vontade de ser um Power Ranger se tu fosse um... Tu queria ser de qual cor? Vermelho. Por que que todo mundo quer ser o vermelho, cara? O vermelho, ele é o líder, ele tem muito trabalho. O azul é tranquilo. Ele vai lá, faz o serviço dele e volta pra casa. O vermelho, não. Todo mundo espera que ele seja o líder. E o vermelho sempre apanha mais, tu já prestou atenção? Ele sempre apanha pra poder voar. Aí tu queria apanhar. E aí, como é que faz? Deixa azul. Já mudou de ideia. Tu se convence muito rápido, Vitor. Tua mãe briga porque tu gosta muito de desenho, dizendo: ei, Vitor, vai estudar. Para de ver desenho. Um dia, quando eu errei uma prova, ela já me cancelou só de televisão e celular. Mas ela só deixa eu assistir agora pela Netflix e o YouTube que me deixou errando as provas. O que tu assistia no YouTube, Vitor? Godzilla. Godzilla? Só ficava vendo cor do Godzilla no YouTube. Qual foi a matéria, Vitor, que tu tirou, a disciplina que tu tirou nota baixa? Eu tirei 8. Rapaz, ela brigou contigo porque tu tirou 8, tá vendo? Pressão, meu amigo, pressão. E aí, tu tirou 8 em qual disciplina? Qual matéria? Eu acho na filosofia. Filosofia. Filosofia é sobre os sonhos. Sobre os sonhos? Tu sonha muito? Tu acredita que o sonho pode acontecer? Tu sonha com algo que pode acontecer contigo? Tipo, tu sonhou, não vou tirar 10. Aí tá, quando deu, eu sonhei que não ia tirar 10, aconteceu. Pode acontecer? Ei, tua mãe briga muito, briga? Quem é mais zangado, teu pai ou tua mãe? Meu pai. Teu pai? Rapaz, eu jurei que era tua mãe. Imita teu pai brigando contigo aí. Não sei como é que ele... Eu não sei como Não olha pra ele não, deixa ele lá. Ele não tá ali não. Imita teu pai brigando contigo aí, como é? Ele tá com vergonha. E tua mãe? Então imita tua mãe brigando contigo aí. Por quê, rapaz? Eu tô curioso. Eu sei como é eles, não. Vitor, eu queria te agradecer por tu vir bater esse papo aqui comigo. Tu gostou da conversa? Gostou? Depois eu vou mandar pra tua mãe as fotos da minha coleção de boneco, viu? Pra tu ver. Tá bom? Valeu? Obrigado, viu, Vitor? Boa noite. Dá tchau pro pessoal de casa. Ali, ó, pra aquela câmera ali, ó. Diz boa noite. Boa noite. E você não sai daí porque agora tem JB na TV aqui no Melhor da Noite. Olá, eu sou o JB, proprietário do JB Tattoo Studio aqui no centro da cidade, e eu vim aqui no Melhor da Noite falar um pouco sobre cicatrização. E você sabe o que deve fazer para ter uma boa cicatrização após sair do estúdio? Bom, quanto tempo dura aí, o processo de cicatrização de uma tatuagem? A princípio, o processo de cicatrização pode durar até um mês. Porém, isso vai depender da técnica e do estilo da tatuagem em si. Então, isso pode alterar o tempo e geralmente as tatuagens que eu faço, como eu trabalho muito com traço fino, de 1 semana a 15 dias já estão cicatrizadas e a pessoa já está podendo retomar ali a viver normalmente sem tomar tantos cuidados com a tatuagem. O que não fazer? A primeira coisa que a gente não deve fazer é ter uma alimentação muito gordurosa.
A gente tem que evitar coisas como carne de porco, camarão, sardinha, tudo isso que vai poder gerar uma inflamação. Porque a inflamação na tatuagem ela pode ter duas origens, tanto de algum alimento, alguma coisa, ou alguma sujeira que pegou na tatuagem, ou batendo ali, sendo um meio contaminante para a sua tatuagem. Então tudo isso, pelo menos até as 2 primeiras semanas da tatuagem, tem que ser evitado. A gente tem que evitar todo tipo de atrito, porque principalmente quando a tatuagem é muito delicada, qualquer atrito, ou uma unha, ou um gatinho que azinhou, ou uma roupa que atritou por cima da tatuagem pode vir a tirar também o pigmento, junto com a casquinha. Então, todo tipo de atrito a gente tem que evitar durante o processo, até mesmo na hora da limpeza. E, aproveitando o gancho, como funciona a limpeza da tatuagem? Tem que ser feita 3 vezes ao dia, e isso vai ser feito com sabonete líquido, de preferência. Então, lavar 3 vezes, lavar com bastante calma para não precisar agredir a tatuagem, seja no processo de lavagem ou no processo de secar mesmo a tatuagem. Apalpar apenas para evitar grandes atritos que podem remover, como eu disse, o pigmento da tatuagem. E também é muito importante sempre lembrar de não deixar a tatuagem ressecada. Eu recomendo sempre que meus clientes estejam usando hidratante. Pode ser algum como esse daqui, por exemplo. Não sei se pode mostrar a marca ou não. Mas eu recomendo sempre os meus clientes estarem usando hidratante, porque isso mantém a tatuagem hidratada durante o processo e não deixa ela criar aquelas casquinhas mais chatinhas que fica caindo. Muita gente me pergunta se bebida alcoólica interfere no processo. Eu digo que não muito. Desde que a pessoa não beba de forma exagerada, isso não vai estar trazendo uma perda ou na pigmentação ou uma dificuldade na cicatrização da tatuagem. É óbvio que tudo exageradamente vai prejudicar o funcionamento do seu corpo. Então, dessa forma pode sim prejudicar. Mas uma cervejinha ou outra nunca contraindico. Só que vale lembrar que na véspera da tatuagem e no dia, não é bom que a gente beba muito, porque às vezes isso pode afinar um pouco o nosso sangue. Isso vai acabar prejudicando o procedimento todo, porque vai dificultar a limpeza, vai dificultar a pigmentação, vai doer um pouco mais, a pele vai estar mais tensa. Então, na véspera e no dia da tatuagem, não é muito legal a gente beber. Os locais do nosso corpo podem ter tempos diferentes para cicatrização, tá? Então, isso vai variar de acordo com a parte da pele e, como eu disse anteriormente, a técnica, principalmente. Mas, os locais que geralmente demoram um pouco mais a cicatrizar são os locais de dobra, onde a gente tem uma movimentação muito maior nas células da pele. Então, por exemplo, quando eu vou fazer tatuagem no pulso, nessa área, eu sempre recomendo a pessoa pular pelo menos uns 3 ou 2 dedinhos do limite do pulso. Porque essa área que tem essa articulação, geralmente, a gente que é tatuador e trabalha com essa pigmentação dessa área, nota que nessa parte, geralmente, o pigmento pode demorar um pouquinho mais a cicatrizar ou ficar uma falhinha ou outra. Como eu já havia dito na questão do atrito, pode prejudicar a cicatrização. Mas vale reforçar que você não deve arrancar de forma nenhuma a casquinha que vai ser formada sobre a tatuagem. É bem normal, principalmente com tatuagens sombreadas e coloridas, que elas criam uma certa casquinha. Essa casquinha, assim como uma fruta, você tem que esperar ela cair no tempo dela. Não adianta você arrancar antes, porque vai prejudicar a consistência do pigmento na pele. A tatuagem, ela não é somente um processo que parte do tatuador, certo? Porque a tatuagem é feita em uma pessoa e existe, depois do procedimento, 50% ainda do processo, que é a parte da cicatrização. Então, tome muito cuidado com a sua cicatrização. Mesmo que você tenha feito até agora todas as escolhas certas, escolhido um bom profissional que trabalha com a tinta boa, com agulhas boas, máquinas boas, mesmo que você tenha escolhido tudo isso, você precisa fazer um bom trabalho também para cuidar dessa tatuagem. Então, é isso, tomem cuidado, sigam todas as dicas. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante o processo, se tatuaram comigo, podem me mandar uma mensagem. Se não foi comigo, podem mandar uma mensagem para o tatuador de vocês para esclarecer sua dúvida. É obrigação nossa também acompanhar o processo de cicatrização, mas vale lembrar aí que nós dois, cliente e tatuador, somos responsáveis para ter uma arte boa na pele. Certo? Então, galera, é isso aí. Voltamos para o melhor da noite.
e até a próxima.